Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, meu Pai. Abra os nossos olhos espirituais e nos ajude a vencer o pecado. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém? O pecado, ele atrasa a sua vida. O pecado é um atraso de vida, ele atrasa a sua vida. Quando Deus condena o pecado, Ele não faz isso para nos privar dos nossos prazeres. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer que você, eu, que nós tenhamos os nossos prazeres, os nossos desejos atendidos, não. Mas é uma forma de proteção, é um alerta de Deus. Assim como o pai orienta o filho sobre os perigos da vida, e ele espera muito que o filho o obedeça e evite fazer algo que venha lhe trazer problemas futuros, assim é Deus. Agora, por que as pessoas, muitas vezes, elas permanecem no pecado? Por que elas permanecem no erro? Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 11, nos dá uma ideia clara do porquê muitas pessoas, elas permanecem errando, elas permanecem no erro, dizendo assim: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente dispostos para fazer o mal. O problema é que o pecado dá a sensação de ganho, um ganho imediato. Os seus prazeres são atendidos, a percepção de ganho, ela é imediata, porém a percepção de perda já não. Embora haja uma perda instantânea, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte, a separação de Deus. Então há ali um prejuízo espiritual instantâneo, porém não físico. A pessoa não percebe, ela não vê que houve uma perda instantânea, mas ela espera uma consequência material, física, futura, que na maioria das vezes demora para chegar, porque é demorado a descoberta do pecado. E a pessoa vai tentando jogar aquilo para debaixo do tapete, ela vai tentando esconder o seu pecado, a fim de não ser descoberta, e ela acredita que ela pode, então, dessa maneira, talvez até se livrar das consequências do pecado, ou não ser descoberta. E é exatamente por isso, por não se executar logo o juízo sobre a má obra, sobre o pecado, sobre a má conduta, é que as pessoas insistem em permanecer errando, permanecer no pecado. Só que o pecado atrasa a sua vida, o pecado atrasa a sua vida, o pecado atrapalha a sua vida.
O pecado atrasa você. E a primeira coisa que o pecado atrapalha a sua vida é manchando a tua consciência, é roubando a sua paz. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Quando uma pessoa peca, ela perde a paz, porque ela tem medo de ser descoberta. Então, a paz imediatamente sai dela, ela passa a não ter paz. A consciência fica pesada, e com isso vem o medo de ser descoberto. É como, por exemplo, o marido que está traindo a esposa que está traindo o marido, a pessoa que está roubando. A pessoa tem um medo de ser descoberta, porque ela sabe que a qualquer momento a casa dela vai cair. A qualquer momento ela pode ser descoberta. Então a pessoa perde a paz, ela não tem paz. A paz sai de dentro dela e vem a acusação, vem o medo. A segunda coisa que o pecado faz com aquele que peca, a segunda coisa é destruir o relacionamento. O relacionamento com as pessoas, o relacionamento com o marido, com a mulher, o relacionamento com os filhos, o relacionamento familiar. E isso nos faz recordar do pecado de Davi. Olha o que aconteceu dentro da sua casa. Olha como o lar de Davi foi completamente destruído. Então o pecado destrói os relacionamentos. É difícil para o marido olhar nos olhos da esposa sabendo que ele acabou de traí-la. Quer dizer, o pecado gera esse afastamento, essa separação, não só de Deus, mas também das pessoas. Vê que geralmente a pessoa, quando ela peca, você percebe que ela está diferente. Algo se quebrou dentro dela, algo mudou, o semblante dela é diferente, o falar dela é diferente, o olhar dela é diferente. Você percebe que tem alguma coisa errada, e às vezes quando você pergunta se está tudo bem, a pessoa muitas vezes com aquele sorriso sem graça, ela diz está tudo bem, quando na verdade você percebe que alguma coisa mudou. E a terceira coisa é a morte, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, é o afastamento de Deus. Você vê que a pessoa, quando ela peca, ela não consegue orar, ela não consegue falar com Deus, ela é tomada por um sentimento de culpa, um sentimento de acusação, ela não acredita que há perdão para ela, ela é bombardeada, porque o mal é acusador. E o mesmo que enche a pessoa de força para pecar, é o mesmo que depois vem e martiriza a consciência da pessoa, tortura a consciência daquela pessoa e muitas vezes até leva aquela pessoa a tentar contra a própria vida, que foi o que aconteceu no caso de Judas, que acreditando que não havia perdão para a traição que cometeu, ele tira a própria vida. Ele tira a própria vida. Por isso, não brinque com o pecado, não negocie com o pecado, não jogue o pecado para debaixo do tapete, não acredite que as consequências não virão, porque não é verdade. Não é verdade, as consequências elas já começam a acontecer no ato. Quando você peca, as consequências elas são
elas são instantâneas. Por isso é necessário vigilância, é necessário você tomar cuidado, você abrir os seus olhos. Em Tiago 1, no versículo 14, ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E ele deixa um conselho: não erreis, meus amados irmãos. Então, todos nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos, que nós olhamos. Por isso, nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque isso vai alimentar um desejo, e esse desejo vai nos levar a uma ação, que é pecar, e essa ação, ela vai trazer consequências, que é a morte, que é a separação de Deus, e esses outros tantos problemas que vêm como consequência do pecado. Por isso, não negocie com o pecado, não diga sim para o pecado. Não, com o pecado não se brinca. Nós não tratamos o pecado como se ele fosse uma coisa inofensiva, um bichinho de estimação que a gente adula. Não, pecado, ele tem que ser evitado, não praticado. Pecado, você tem que fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que faz você tropeçar, daquilo que te faz pecar. Agora, eu não devo ficar olhando para o pecado dos outros, para justificar os meus próprios pecados, que é o que a maioria das pessoas fazem. Por isso, elas não se arrependem, elas não buscam um arrependimento, elas não se humilham diante de Deus, que é rico em perdoar, elas não buscam a misericórdia de Deus, porque elas justificam os seus pecados com os pecados dos outros, dizendo: eu pequei, mas fulano também peca. Eu errei, mas fulano também errou. Eu pequei, mas o Beltrano também pecou. Não faça isso. Não justifique um erro seu, um pecado seu, com o erro de outra pessoa. Por isso, o próprio Senhor Jesus nos orientou no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, dizendo: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, como eu devo tratar o pecado de outra pessoa? É sendo um exemplo, é exercendo misericórdia e não juízo, porque Deus não me colocou como juiz de ninguém. Eu não devo ficar apontando o pecado dos outros, principalmente quando se trata de uma justificativa para o meu próprio pecado. Então eu não devo ficar olhando para o pecado de ninguém. Pelo contrário, eu tenho que olhar para os meus próprios pecados e tratar dos meus próprios pecados. E como é que eu trato os meus próprios pecados? Quando eu me humilho, quando eu me arrependo, quando eu deixo, quando eu busco a misericórdia de Deus.